Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o Daniel Costa de Paiva, professor da Universidade Federal Fluminense, e é um prazer muito grande estar no primeiro encontro do grupo Comunicação, Computação e Educação. Um agradecimento muito especial à professora Amanda e a todos os organizadores do evento. E para esse dia de programação, nós temos a presença do Zeferino Gomes, que é do Precisão Estatística. Muito obrigado, Daniel, pelo convite, né, pela oportunidade de poder estar aqui partilhando um pouco, falando um pouco sobre essa ciência tão importante que a gente vai perceber como que ela está envolvida e como que a gente pode também estar utilizando para coisas que a gente nem imagina. É isso aí. Nesse evento, a gente conversa no primeiro dia sobre a parte de história da ciência, no segundo dia, levantamento bibliográfico, no terceiro, prototipagem, e hoje a gente está falando de algo fundamental: precisão estatística, análise de dados e como interpretar os dados e não cometer os erros mais comuns que a gente identifica por aí, que são os alunos colocando gráfico e lendo o gráfico embaixo. O objetivo não é ler o gráfico, o objetivo é cruzar informações e interpretar esses dados. Zeferino, então, muito obrigado por ter aceito o convite, um prazer para a gente ter você aqui. A palavra está com você. Valeu, então, obrigado mais uma vez, o Daniel. Então, também é um prazer poder estar participando aqui do primeiro encontro, né, do grupo Comunicação, Computação e Educação. Então, nesse dia, né, agora a gente vai fazer uma pequena oficina sobre análise estatística e a gente vai perceber como que a estatística pode analisar um texto e, a partir desse texto, retirar sentimentos, verificar quais sentimentos estão envolvidos nesse texto. Mas, antes de mais nada, a gente vai também ver um pouco sobre outras aplicações estatísticas, como que ela está envolvida no nosso dia a dia, né, e como que é o mercado de trabalho hoje também, como que atua esse profissional de estatística em diversas áreas do conhecimento, né? Então, na tela aí está meu contato, também meu e-mail, quem quiser depois tirar alguma dúvida, trocar uma ideia. Eu vou me apresentar rapidamente. Eu sou atualmente doutorando, né, e mestre também pela UFV, né, a Universidade Federal de Viçosa, e eu estou, né, cursando doutorado em Estatística Aplicada e Biometria. Também tenho bacharel em Estatística, lá na Federal do Piauí, né, me formei lá na Federal do Piauí, minha cidade natal, meu estado, né, onde eu nasci. Também sou cofundador do grupo Precisão Estatística, que é um grupo que realiza análise estatística de pesquisas científicas, tanto para artigos a serem publicados, quanto TCCs, teses, dissertações. Então, a gente está sempre auxiliando diversos pesquisadores em muitas áreas que, assim, que eu não tenho nem como citar todas. E aí, há mais de 6 anos que a gente atua com isso. E, além disso, eu também sou professor substituto do Departamento de Estatística lá da Federal do Amazonas. E, além disso, também sou instrutor e palestrante, né? Ministro alguns cursos de software estatísticos, de teoria estatística e também algumas palestras como essa que nós estamos tendo aqui hoje. Então, para começar com essa frase, né? No futuro, o pensamento estatístico será tão necessário para a cidadania eficiente como saber ler e escrever. Então, hoje, na sociedade, praticamente, né, o grau de analfabetismo das pessoas diminuiu, né, muito em questão de saber ler e escrever. Só que, estatisticamente falando, também há essa necessidade, cada vez mais, que as pessoas tenham esse conhecimento. A todo momento nós estamos tendo uma tomada de decisão, né? A gente avalia alguma situação na nossa vida e, a partir dela, a gente consegue tentar tomar a melhor decisão possível. A gente avalia intuitivamente essas probabilidades. Não sei se já tiveram alguma experiência assim, mas, por exemplo, compra de internet, vocês vão, por exemplo, você, Daniel, ou alguém, vai viajar e aí você vai pesquisar um local de hospedagem, por exemplo, no booking.com. E aí, sempre que você vai olhar, tem lá várias estatísticas, quantas pessoas já alugaram aquele local, e aí ainda fala, inclusive, assim, tantas pessoas estão olhando esse quarto nesse momento, últimas vagas. Então, eles fazem manipulam as estatísticas de uma forma que acelere a sua forma de compra e que faça você não desistir da compra, né? Então,
as estatísticas estão envolvidas até mesmo no nosso celular, que a gente está na palma da mão o tempo todo. A localização do nosso smartphone está ligada de uma forma que, às vezes, você para na frente de uma loja. Isso acontece sempre comigo. Você está caminhando no centro, na rua, aí você para na frente de uma loja, aí você observa ali a vitrine e tal, e acaba não comprando. E aí, quando você chega em casa, você vai acessar seu celular, alguma rede social, alguma coisa, e aí você vai mexer, ou algum vídeo no YouTube, e aparece uma propaganda daquela loja. Então, a computação, né, a estatística, elas avaliam a inteligência computacional de uma forma que consiga cada vez mais que chegue para você tanto aquelas informações de sua localização quanto dos seus gostos, né? Então, tudo isso são informações a serem avaliadas e que são tidas como necessárias para a nossa sociedade. Então, por isso que é importante que a gente tenha esse conhecimento estatístico, não só intuitivo, mas também que a gente tenha esse conhecimento prático, né, de como que a estatística funciona. E aí esse print eu tirei ontem à noite. Ontem à noite estava chovendo aqui na minha cidade, em Viçosa. E aí eu fui ver a temperatura e tudo, porque hoje pela manhã eu gosto de acordar pela manhã e sair para dar uma caminhada, né? Fazer um exercício e tal. E aí eu fui ver, não, será que amanhã pela manhã vai estar chovendo e tudo? E aí, através dessas informações, eu tentei julgar como que estaria o clima hoje, né? E aí o clima disse que iria continuar nublado e que estava nublado. Só que ao mesmo tempo que estava dizendo que estava nublado, estava chovendo forte. Então eu fiquei, meu Deus do céu, e agora? E aí eu fui tentando, acabou que eu resolvi ficar em casa, mas rotineiramente, às vezes a gente olha o tempo, tá, a gente avalia, será que eu levo guarda-chuva ou não levo? Então a gente avalia essas probabilidades, essas estatísticas intuitivas, mas que no fundo também tem uma chance de erro ali, né? E a estatística, ela está em tudo, né? Desde pesquisas eleitorais, que são mais famosas, né? Geralmente nos municípios, nos estados, inclusive nacionalmente, né? Quando tem alguma eleição a nível municipal, federal, são feitas pesquisas eleitorais para verificar qual é a preferência do eleitorado até então, naquele momento, né? Então, os gráficos estatísticos, eles sempre refletem um marco temporal, eles sempre refletem aquele momento em que foi registrado aqueles dados, né? Então, muitas vezes, os dados estão bem desatualizados, né? Às vezes, um dado que está registrado no IBGE hoje são dados bem antigos, porque, infelizmente, ainda não teve o censo, né? O censo ele é de 10 em 10 anos, que é quando o IBGE, que é o órgão oficial de pesquisas estatísticas do Brasil, ele vai em todas as casas, né, e realiza uma pesquisa censitária, em que ele investiga todas as pessoas, né, e verifica a condição social, né, e várias outras informações. Então, infelizmente, a gente não teve o censo em 2020, né? Teria que ser em 2020, as informações ainda são de 2010, e a IBGE vai fazendo algumas pesquisas amostrais, ou seja, ele vai fazendo algumas pesquisas que não coletam todo, mas somente uma parte. Tem o índice o PNAD, né? Que é a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios. Então, eles realizam amostragens, que não são pesquisas que têm informações totais, mas que chegam perto da realidade, que é a mesma coisa das pesquisas eleitorais. Eles não pesquisam todos os eleitores, mas eles pegam uma parte e aí eles transmitem essas informações para a população. Outra questão também é seguros, né? O preço do seguro que é pago, seja no veículo, seja um seguro de vida, é avaliado de acordo com a chance de você precisar daquele seguro, ou seja, um seguro de vida. Quanto mais velho você for, mais você vai precisar, mais vai ser caro o seu seguro de vida. Quanto homem e mulher. Homem, né, teoricamente, eles morrem mais cedo. Então, teoricamente, os homens têm uma chance maior de precisar do seguro do que as mulheres. Então, eles vão lá e homens sempre pagam seguros mais caros do que as mulheres. Então, eles avaliam essa probabilidade da pessoa precisar daquele produto, daquele serviço, e ali eles vão fazendo de acordo com o custo. Outra coisa em relação à saúde, é muito, muito utilizada. Aí tem um exemplo da vacina da Covid, né, que hoje, graças a Deus, já tem várias vacinas, né, e cada vacina tem lá a sua chance a sua acurácia chamada, né, a sua eficácia. Então, essa eficácia, ela é feita
transmitida estatisticamente, ou seja, eles avaliam de acordo com os testes feitos lá em laboratório, e aí eles conseguem calcular qual seria a eficácia desse remédio ou de um teste, né, que realiza. Então, no teste rápido, ele tem a probabilidade muito alta de dizer que você está doente e realmente você está doente. Isso é chamada de sensibilidade. E, ao mesmo tempo, para poder falar isso, às vezes ele diz que uma pessoa está doente, sendo que ela não está. Por isso que, às vezes, você faz um teste rápido e ele diz que você está com Covid, e aí você tem que refazer outro teste, que, no caso, ele é mais robusto, ele tem maior probabilidade de acerto, e aí ele vai confirmar se você está doente ou não. Né? Tem os chamados falsos positivos, verdadeiros positivos. Então, a estatística vem nessa questão também da saúde, principalmente para verificar a eficácia dos medicamentos e dos remédios. Né? Outra coisa também nos supermercados, nas lojas e tudo. Então, o local onde os produtos ficam nos supermercados também são avaliados estatisticamente. Né? Tem até um caso de um supermercado que às vezes colocou cervejas ao lado de fraldas. Então, era como se a mulher mandasse o marido ir comprar fralda para o neném, e aí tinha cerveja do lado, ele voltava para casa com as fraldas e com cerveja também. Então, foi uma estratégia utilizada que eles colocaram para que sejam vendidos. E se vocês forem perceber, por exemplo, o açougue, em supermercados, né, Walmart, tudo, os açougues são sempre no fundo, porque são itens que quem vai no mercado, às vezes para comprar carne, ele vai ter que passar por todo o mercado, e às vezes ele compra coisas que ele nem ia comprar, mas que ele viu ali, por ele ter que se deslocar todo o mercado. Então, todos os locais, assim, o gerente tem que avaliar a maior chance de venda. Além disso, também a questão do estoque, né, que vai sendo quanto tempo que ele vai ter que estar repondo aqueles produtos. Então, ele tem que avaliar estatisticamente quando que vai ter nessa frequência ou não de troca de reposição de produtos. Né? Mais um exemplo é no risco no mercado de ações. Então, no mercado de ações, são vários, se vocês, né, quem mexe com ações e tudo, ações financeiras, ocorre uma variação de câmbio, né? A variação sempre positiva ou negativa, e aí são gráficos, como o Daniel falou no início, né? A gente tem que visualizar o gráfico, não só ler embaixo, a gente tem que entender o que ele está falando, porque ele é uma ilustração dos dados, do que está realmente acontecendo. Então, o mercado de ações, para quem trabalha com o mercado de ações, está 24 horas analisando gráficos. Então, você vai, a partir disso, estatisticamente, também tentar prever quando vai ter uma alta, uma baixa e tudo. E a estatística também está envolvida nisso. Além disso, também, novamente, nos casos governamentais, em tomada de decisão para a população. A gente está no meio da pandemia, né? E, de acordo com a incidência de casos, com a quantidade de transmissões, quantidade de mortes, quantidade de internações, foram tomadas medidas governamentais para tentar conter o vírus. Então, os governos, né, os governadores, prefeitos, verificavam como estava sendo a propagação do vírus, como que estava sendo a quantidade de óbitos e tudo, e a partir dessas medidas eles ou regulavam de maneira mais dura, né, fechando comércios e tudo, fazendo o chamado lockdown, e depois, quando as coisas foram melhorando, a chamada curva, né, foi sendo achatada para que os hospitais não forem superlotados, eles viram que já não havia necessidade de medidas tão justas. E aí agora, atualmente nós estamos passando por um momento já de volta à normalidade, né, já estão retornando várias atividades. Então, tudo isso é baseado nas estatísticas, né, as decisões do governo são baseadas nas estatísticas. Outro exemplo também é no esporte. Então, no esporte, também há muita estatística. Aqui, levando para o caso do futebol, no momento da contratação, um clube, ele tem lá sua equipe de estatísticos também, ele avalia o preço do jogador que ele está comprando, mas, além de tudo, todas as características daquele jogador para que ele precisa. Né? Quais são os números daquele jogador, se ele tem, qual a idade daquele jogador, o histórico de lesões daquele jogador, né? Então, eles avaliam todas essas estatísticas, essas informações, para poder fazer as contratações. Tem um filme chamado O Homem que Virou o Jogo, né? Até do
não, eu me esqueci, é um ator bem famoso que participa, é um filme muito bom, e é baseado numa história real de um cara que ele virou o presidente de um time de beisebol, acho que nos Estados Unidos, e ali o time estava quase que sendo rebaixado, e através das estatísticas ele conseguiu, né, fazer contratações, vender alguns jogadores e tudo, mexeu lá nos resultados, e ele conseguiu fazer com que o time alcançasse a maior sequência de vitórias da história. Isso com as estatísticas. E, por último aqui, como exemplo também, nas redes sociais. Então, estamos ligados ao celular, às nossas redes sociais, praticamente 24 horas por dia. Então, tudo que nós fazemos, qualquer site que nós entramos, qualquer pesquisa que nós fazemos, comentários que vocês fazem em alguma rede social ou publicações, são informações a serem armazenadas. Tudo aquilo, o Google ou o Facebook, alguma empresa de comunicação, ela está armazenando aquela informação e aquilo pode ser usado, por exemplo, em alguma empresa que tem a sua loja virtual e ali ela quer saber as informações. Qual é o maior público que ela está vendendo? Qual é a faixa etária de idade que está tendo maior adesão ao produto dela? Qual é o gênero, masculino ou feminino? Quais são os períodos do ano que eles estão tendo melhores vendas? Então, de acordo com os comentários nas publicações, por exemplo, estão sendo mais positivos, mais negativos, de acordo com aquilo, ela vai conseguindo impulsionar o negócio dela, principalmente agora, na crescente da pandemia, né, veio essa questão do trabalho remoto, veio a questão do trabalho online, em que cada vez mais as pessoas estão tendo acesso e gerando informações nas redes sociais, beleza? Então, a estatística está ligada, sobretudo, também nos algoritmos que fazem com que você cada vez mais utilize a rede social. Então, cada vez mais vão chegando anúncios com coisas que você realmente pode estar consumindo. Inclusive, em reconhecimento de voz. Às vezes, a gente está conversando com alguém sobre algum produto, alguma coisa, e aí depois aparece aquela propaganda daquele produto. Às vezes, a gente pensa que a gente pensou em algo, e aí aquilo vai e aparece. Então, são algoritmos assim tão avançados que eles já preveem, mesmo que você não fale tal, mas pelas coisas que você pesquisa, pelos seus gostos que você demonstra ali na internet e fica registrado, ele consegue prever tudo aquilo que que você pode estar consumindo, né? Então, é um ramo que tem crescido muito, 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 e todas as empresas têm percebido isso e têm ido atrás cada vez mais desses profissionais que conseguem trabalhar com essas informações. E foi aí que a gente entrou no período chamado Big Data, né? É uma grande área, né? Que quer dizer, são os grandes bancos de dados. E aí, nessa imagem, são o que no mundo aconteceu a cada minuto, né? Então, em 2020. Então, a cada minuto em 2020, tem aí o que acontecia, né, de informação na web. Aí, por exemplo, de pesquisa no Google, né? A cada um minuto aconteciam 4,1 milhão de pesquisas no Google, né? Cada um minuto, 4,1 milhão de pesquisas no Google, e aí por aí vai, né? Tem todas as informações aqui de algumas redes sociais, e aí, em 60 segundos, a cada 60 segundos, no ano de 2020, aconteciam essa quantidade de informações, e todas elas foram armazenadas, né, por estar na rede. E sendo armazenadas, elas conseguem ser, de fato, tiradas algumas conclusões a partir delas. A gente pode estar analisando elas estatisticamente. E aí, né, no Big Data, a cada segundo nós criamos um novo dado, né? Um exemplo disso é que só no Google, a humanidade faz cerca de 40 mil consultas por segundo. Impressionante, né? No mundo todo, a cada segundo que passou, já foram 40 mil consultas. O que significa 3,5 bilhões de buscas por dia e 1,2 trilhão por ano, né? Então, em 5 anos, haverá mais de 50 bilhões de dispositivos conectados pelo mundo. Então, essa informação. E
até tem várias pessoas que têm mais de um celular, tem um computador, celular, tem vários dispositivos ali que estão também conectados à internet, que estão ali sempre gerando informações. E aí a gente precisa coletar essas informações, fazer uma análise delas e compartilhar esses resultados de acordo com os objetivos. E esse gráfico ele mostra como que se desenvolveu entre 2010 a 2020 a quantidade de informações armazenadas na rede. A quantidade de informações, a gente já está lá na era zettabyte, que é essa aqui, ó. Zettabyte, que é 10,21, 10 elevado a 21, né? Que seria, nem sei qual seria o número de trilhões de bytes, né? Diversos trilhões. Mas aqui no gráfico são o exabytes, que são 10 elevado a 18, que é equivalente a 1 milhão de terabytes. Né? Então, cada um ponto desse aqui é 1 milhão de terabytes. E em 2020, a gente chegou em 40 mil exabytes. Então, é muita informação, hein, Daniel? Muita informação. Somente, tem uma pesquisa que fala que somente em 2017 e em 2018, somando os dois, foram armazenadas mais informações do que toda a história da humanidade. Então, até 2016, pegava toda a história da humanidade de armazenação de dados, só em 2017 e 2018 já superou. E esse gráfico aqui ainda tem o fato, né, da pandemia, que as pessoas começaram a utilizar ainda mais as redes sociais, então em 2021 o número tende a ser bem maior. Então, o número só aumenta, né? Cada dia mais informações, e há necessidade de cada vez mais a gente estar trabalhando com essas informações e criando formas com que a gente consiga trabalhar com eles. Né? Antigamente, os computadores pegavam toda uma sala para poder gerar, tinha um disquete, né, com só 5 KB, não cabia quase nada. Hoje, na palma da mão, a gente já tem um pendrive, às vezes, com vários terabytes de memória. Então, como que as coisas estão avançando e, ao mesmo tempo, a necessidade está evoluindo, assim como a tecnologia também. Né? Então, o Big Data, falando mais teoricamente o que ele representa, ele é um processo de análise e interpretação de um grande volume de dados armazenados remotamente. Então, nem todo computador consegue analisar um banco de dados Big Data, né? São informações realmente enormes. Eu trabalho com seleção genômica no doutorado, e lá a gente tem sequenciamento genômico de espécies de animais, espécies de plantas, que são, assim, bilhões de linhas de código. Infelizmente, ainda não é o Big Data. O Big Data ainda são considerados dados mais densos e maiores do que esse, né? Às vezes a gente passa semanas rodando lá o algoritmo no software e tudo para poder gerar as estatísticas. E o Big Data precisa de um computador muito bom para poder estar rodando mais rapidamente essas análises. E constantemente estão sendo feitos mais algoritmos, mais programas que consigam fazer mais rapidamente essas análises, né? Porque a gente vai chegar na era zettabyte, já está ultrapassando a exabyte, e a gente precisa ter cada vez mais instrumentos necessários para poder suprir essa demanda. Então, tudo que está disponível de forma online, que não é sigiloso, né, porque tem informações bancárias, informações sigilosas que não estão disponíveis na rede. Mas tudo que está disponível na rede, que é aberto, né, tudo que aquelas empresas têm no seu site, que é informação, está ao alcance do Big Data, podendo ser agrupado conforme interesse. Então, geralmente, esses dados eles estão um pouco, na rede, né, eles estão um pouco bagunçados. Então, o principal objetivo é organizar esses dados e ali analisá-los de forma que cumpra o nosso objetivo. Ô, e aí, em Zé, relação... Oi, pode falar. Só comentar uma coisa que eu acho que é legal o pessoal se atentar, que é o seguinte: existe uma área da computação que vai conseguir lidar com esses dados, se eles são sigilosos ou não. Então, basicamente, de forma bem simplória, quando você acessa um site usando um robô, que a gente vai chamar de web crawler, esse robô vai chegar lá, vai procurar um arquivo específico, que é o arquivo que determina as regras daquele site.
existe uma padronização para a elaboração desse arquivo. Então, você tem as políticas internas do site colocadas ali, que são interpretadas por esse web crawler, para aí sim ele começar a fazer captura dos dados e aí depois entrar num processo estatístico que vai captura, organização, classificação, análise, e aí vai extrapolando esses dados para um monte de outros passos. Mas então, assim, essa é uma dúvida que as pessoas de outras áreas normalmente têm, como saber se o site é sigiloso, se o dado é sigiloso ou não, se eu posso usá-lo ou não. Tem lá um arquivo que determina as diretrizes de poder utilizar ou não. Tá? Então, é só vocês se aprofundarem um pouco. Eu vou até colocar aqui um banner com esse termo, web crawler. Web crawler. Tá? Vocês podem pesquisar a respeito e dar uma olhada como é que funciona. É muito isso de minerar os dados e fazer de forma automática a captura dos dados para poder analisar. Agora, o Zeferino comentou de um aspecto que eu acho hiper relevante. De nada adianta a gente ter uma quantidade muito massiva de dados se a gente não souber se aproveitar desses dados para alguma finalidade. Então, claro, a finalidade mais comum é a finalidade de mercado, né, de salário, de dinheiro, de transformar isso em comportamento do consumidor, mas também tem para a questão de decisão política, mas também tem para a questão de decisão em sites de aposta, também tem para a questão de decisão em, inclusive, reality shows, para vocês terem uma ideia. Então, é importante entender não apenas que existe a massa de dados, mas como interpretar esses dados e como tirar alguma informação relevante dali. Exatamente. Então, e aí falando sobre o mercado de trabalho, por ter essa questão da quantidade massiva de dados e de ter essa necessidade de cada vez mais ter essas ferramentas necessárias e também, não só as ferramentas tecnológicas, mas a ferramenta humana, né? A pessoa que ali está tomando aquela decisão e verificando da melhor forma, tomando para daqueles dados. Então, tem uma matéria que saiu, né, que dizia que é a profissão mais sexy do século XXI, segue em alta no Brasil, né, que é muito, muito procurado, um profissional que trabalha com o ramo de ciência de dados. Então, ainda é novo no Brasil, então as empresas, algumas estão relutando ainda, mas estão ficando mais para trás, aquelas que já tinham abraçado esses profissionais, elas estão em ascensão, né? Então, ela é muito promissora e paga bem porque é uma profissão que necessita de um conhecimento muito técnico e específico, né? Então, por que os profissionais de Data Science e Analytics, né, são esses termos que são sempre chamados, são os mais cobiçados, né? Então, é importante estar atento às ferramentas que estão sendo usadas pelo mercado, quais são as mais adequadas à sua empresa e como tirar o máximo de valor delas. Então, vou falar aqui rapidamente de algumas ferramentas, alguns sites, alguns cursos que podem estar sendo feitos para se capacitar como profissional necessário de acordo com o Big Data, né? Então, quais são os conhecimentos necessários? Sobretudo a computação, né? A pessoa tem que ter um conhecimento sobre computação, sobre programação, algoritmo, banco de dados relacional. Esse banco de dados relacional é esse que o Daniel falou, sobre dados sigilosos, né? É quando você tem um banco de dados que tem algum link que você clica e vai em outro link. Então, esses são chamados relacionados, né? São tipo uma rede. Aí, quando tem essa questão de ser sigiloso, então tem de acordo com a política, né? A política de proteção dos dados, pode ser que esses dados estejam de forma relacional ou não relacional. Também tem que ter o conhecimento sobre alguns sistemas operacionais, né, sobre redes, ferramentas e regras de negócio. Então, essas regras de negócio... Oi. Zeferino, só comentar o seguinte, esses conhecimentos, é claro que são desejáveis, mas não para o iniciante. Você pode começar a fazer análise. Agora, se você quer ser bem-sucedido, obviamente você vai ter que conhecer várias plataformas, afinal de contas, você vai desenvolver usando uma estrutura de software e hardware, mas para capturar dados de outra estrutura.
Então, se você não conhece, por exemplo, o sistema Android e você quer capturar dados da plataforma Android, você não vai conseguir capturar. Você tem que entender da arquitetura, você tem que entender das ferramentas, você tem que entender da linha de código, da sintaxe que é utilizada lá. Então, assim, esses conhecimentos que o Zeferino está trazendo são conhecimentos desejáveis para você ter o ápice da carreira, mas não que você precise saber todos eles na hora de começar. Exatamente. Tem um colega meu que ele foi trabalhar como cientista de dados numa empresa de seguros de São Paulo. E lá ele utilizava um software que era o Python, né? Utilizava o Python e ele era muito bom no Python. E aí depois ele recebeu uma proposta de emprego melhor no Espírito Santo para uma empresa de ônibus, né? Que eu não vou falar o nome aqui, mas é uma empresa de ônibus. E aí, nessa empresa, eles queriam que ele trabalhasse com outra ferramenta, que é uma ferramenta do Google, que eu já vou falar mais na frente para vocês. E ele não conhecia, mas ele tinha sido contratado. Então, eles falaram, você continua utilizando essa que você sabe, e nós vamos pagar um curso para você aprender essa nova que a gente quer. E ali ele começou utilizando a que ele já sabia, e a empresa pagou a capacitação dele para ele continuar o aprendizado nessa nova ferramenta. Então, dependendo da empresa, eles utilizam algumas ferramentas, mas que não necessariamente você precisa ter o conhecimento de todas, que é praticamente impossível, mas ter uma base daquela que você se sente melhor, né? Tem a chamada curva de aprendizado, chamada. Então, a sua curva de aprendizado pode ser melhor para alguns softwares que são mais didáticos, que às vezes você nem precisa ter tanto conhecimento de programação. São softwares que às vezes têm uma interface mais intuitiva, que você vai clicando aqui e ali, e aí você vai conseguindo, né? Então, não necessariamente você precisa ter um conhecimento muito profundo de programação, saber sobre algoritmos, mas ter esse interesse, né, de conhecer cada vez mais, beleza? Esse comentário seu é perfeito, Zeferino, porque, inclusive, nesse evento, para quem não acompanhou, é uma palestra aberta que eu dei, falando exatamente quais são os conhecimentos básicos que você precisa para entender diferentes linguagens de programação e fazer seus primeiros protótipos. Inclusive, lá eu cito o caso do Python, que é uma linguagem que a gente chama de atípica. O que é isso? A tipagem dela é dinâmica. Eu não preciso definir no Python uma variável como sendo inteiro ou como sendo caractere. Eu defino a variável e eu uso. E essa prática que você comentou, ela é muito comum na área de computação. Eu que sou da área de computação, minha formação inteira é na área, é sempre esperado que você contrata um novo profissional em qualquer nível, e esse profissional vai ter ali 3 dias, uma semana, eventualmente podendo chegar até 15 dias de capacitação para aí sim ele ser incorporado na equipe de desenvolvimento. Tá? Então não precisa se apavorar de, não, eu tenho que saber tudo antes de chegar. Não, você tem que ter uma base sólida e ter, claro, audácia para ficar experimentando, para ficar criando, para ficar testando coisas, mas você tem sim um apoio muito importante em relação à parte de cursos, à parte de capacitação para você conseguir atuar, sem dúvida. Exatamente. Então, assim, como eu falei no início, né, eu trabalho com análise de pesquisas científicas. Então, chegam para mim alunos do direito, alunos da saúde, alunos de humanas, alunos de todos os cursos que você imagina. E aí, às vezes, eu tenho que utilizar uma técnica que eu nunca nem vi. E aí, quando eu comecei lá na graduação, quando eu fazia a graduação em estatística em 2015, eu comecei a trabalhar com análises de trabalhos acadêmicos, eu tinha muito medo de não dar conta da demanda, de não saber resolver alguma demanda que aparecesse para mim. Mas depois que eu comecei e que tive essa curiosidade, não, se eu não sei, eu vou atrás e tal, e eu fui vendo que, no fundo, sempre esse conhecimento estatístico, ele é muito parecido, é sempre a parte da coleta, análise e interpretação. Então, só vai mudar a análise, mas, no fundo, né, os gráficos e tudo sempre vão levar ao mesmo conhecimento. Então, como o Daniel falou, né, você tendo uma base sólida, você consegue estar sempre avançando, né? Você chega na barreira do seu conhecimento e empurra ela mais um pouco, né? E aí, em relação à formação em si, eu coloquei aqui algumas formações que são desejáveis também. Não é obrigatório. Hoje, a maioria das empresas nem
cobram a pessoa ser graduada em ciência de computação, TI, matemática, estatística, é desejável, né, que você tenha uma formação em alguma dessas áreas, mas somente cursos específicos, às vezes, já lhe qualificam para você estar atuando, porque, como falamos, né, a demanda é tão grande que não, os profissionais que têm graduação não dão conta do recado, né, os profissionais que têm graduação, eles não conseguem, porque a maioria também, às vezes, segue para o mestrado, para o doutorado, continua dando aula, e as empresas precisam, né, urgentemente, então, às vezes a empresa oferece um conhecimento básico em computação e ela mesma oferece o curso específico naquele software, né? E aí é interessante você, às vezes, faça uma pós-graduação, algo naquele sentido, que aí você vai crescendo na carreira de cientista de dados. E aí, o conhecimento, né, principal em estatística mesmo assim, no geral, conhecimento sólido em probabilidade é desejável, em álgebra, saber fazer alguns cálculos, às vezes é necessário, e também cálculo numérico. Então, existe essa necessidade dessas 4 grandes áreas. E para quem trabalha na área de comunicação, né, não adianta só saber da parte estatística, da parte probabilística e tudo, tem que saber a parte prática, a parte textual, a parte de poder lidar com pessoas também. Então, aglomerado de conhecimentos práticos que você necessita para poder ser um bom profissional. Então, detalhando essas principais áreas, né, do conhecimento, para que alguém venha trabalhar com ciência de dados ou trabalhe com informações, grandes informações, a gente tem que ter como base esses quatro conhecimentos, né, que tem, sim, um paralelo entre si, mas, ao mesmo tempo, tem algumas particularidades. No caso da estatística em si, é um conhecimento geral acerca da coleta, a coleta também, a extração das informações, a mineração dessas informações e, posteriormente, as interpretações, tomada de decisões e por aí vai. Então, a estatística vem todo desse apanhado de uma coleta até a análise e a interpretação de dados. Já a probabilidade é um ramo dentro da estatística, que vão ser os cálculos que vão permitir você tomar essas decisões, né? Vão ser os cálculos que vão permitir, por meio de, por exemplo, uma amostra, uma parte da população, você tomar aquelas informações como sendo informações da população, beleza? Então, quando você retira uma pequena parte, por exemplo, uma pesquisa com o brasileiro, e aí você retira uma pesquisa somente alguns. Então, a probabilidade, o cálculo das probabilidades permite fazer com que essas informações amostrais digam respeito à população como um todo, né? E aí entra também cálculo numérico, né? É necessário que você tenha essa familiaridade com os números, que você saiba fazer alguns cálculos também, e a álgebra, que é um conteúdo assim que entra também na questão da programação. É necessário que você tenha essa questão da álgebra, né? Das expressões numéricas e como que os cálculos eles podem ser feitos, né, em uma estrutura lógica ali de como que isso está relacionado tanto com a ocorrência de um evento, como a ocorrência de algo que você está investigando, e também a previsão de determinados aspectos, né, de determinados fenômenos. E algumas ferramentas, né, existem inúmeras ferramentas, estão sendo desenvolvidas ainda mais novas ferramentas, né, e tem um diferencial. Algumas são gratuitas, algumas têm uma parte gratuita e outra paga, algumas são totalmente pagas, algumas são bem mais caras, outras são mais baratas, algumas têm uma interface mais simples, mais intuitiva, outras têm uma interface mais difícil e que a pessoa precisa de um conhecimento realmente de programação para estar ali fazendo e tudo. Então, existem uma gama de possibilidades, né? A mais famosa é o R, né? Que a gente, inclusive, vai fazer na oficina utilizando o RStudio, que o R, ele é gratuito, ele é totalmente gratuito e ele tem um código aberto. O que quer dizer isso? Quer dizer que pesquisadores do mundo todo estão sempre fazendo uma nova, que a gente chama de pacotes, né? Então, você quer fazer uma análise, quer testar se determinado candidato tem realmente aquele percentual de votos. Se está ali entre aqueles dois, o intervalo de confiança, né? 2 votos, 2 pontos para mais ou para menos.
Então, tem um pacote específico, talvez, só para isso. Você quer somente fazer um gráfico, então tem pacote só para fazer gráficos. Então, o R, ele é aberto, por quê? Porque pesquisadores do mundo todo estão todo o tempo atualizando essa ferramenta. É uma ferramenta fácil de ser utilizada, precisa de um pouco de conhecimento de programação, mas através dos pacotes acaba se tornando muito fácil, né? Tem também o Power BI, que é muito utilizado pelas empresas, que é um programa que faz dashboards, que são vários gráficos interativos. Então, você coloca lá informações de acordo com o tempo. Então, você pega informações do mês de setembro. E aí você consegue colocar intuitivamente no gráfico que você, onde você colocar um intervalo de tempo, ele vai mexer em todo o gráfico, né, nos gráficos de base, gráfico de pizza. Então, na hora que você mexer lá no tempo, você está selecionando, então todo o restante dos dados vão estar mexendo automaticamente. Então, é uma ferramenta também muito utilizada, tem a versão paga, a versão gratuita, e tem vários softwares que as empresas utilizam, mas que o mais famoso também tem o Python aqui, né, muito utilizado, o Google Analytics, que agora estão utilizando mais também, o Power BI e o R. Então, qual é a melhor ferramenta, né, de todas essas que eu falei? Então, não existe a melhor ferramenta, porque tudo vai depender do objetivo, das necessidades e da verba. Então, dependendo da necessidade, pode ser que algum software ele não atenda a sua necessidade. E de acordo com a verba, se você se você quer fazer as análises gratuitas, às vezes você é só estudante, você quero aprender gratuitamente. Então, tem algum software que você não vai conseguir utilizar. Então, de acordo com o objetivo e tal. Então, não existe a melhor ferramenta. Existe aquela que também você se adequa melhor, e existe aquela que entra no seu bolso, né, e que também tem um melhor aprendizado para cada pessoa, beleza? E aí existe também os problemas, né? Alguns problemas com quem trabalha com ciência de dados. A primeira delas é que, como é uma área muito nova, ainda tem certas análises que ninguém ainda desenvolveu uma ferramenta que trabalhe com aquilo, né? Então, estão ainda desenvolvendo. Então, por ser muito novo, pode ser que você se depare com um problema que ninguém conseguiu solucionar ainda. Também existem muitas tecnologias e recursos, então você não tem que se preocupar de aprender tudo, né? Porque são muitas tecnologias. Então, só aquilo de acordo com a sua necessidade e com o que você gosta de estar trabalhando também. Outra coisa é que o crescimento é muito rápido. Então, às vezes você se acostuma a trabalhar com uma determinada análise, em um pacote no R, por exemplo, que está fazendo aquela análise, e aí, de repente, já teve alguém que atualizou aquilo, e que já não é mais daquela forma. Então, está crescendo muito rápido, e tipo, o R, que é o software que eu gosto mais de utilizar, mensalmente tem que estar baixando uma nova atualização, porque ele vai sempre atualizando e colocando novos pacotes, porque mundialmente as pessoas estão atualizando ele. Então, sempre que, basicamente, a cada 1 ou 2 meses, tem que estar atualizando. E, às vezes, aquele pacote que eu utilizava já mudou a forma como ele é utilizado. E se exige muito conhecimento. Então, esse é um problema que, né, claro que você pode começar, às vezes, do zero e tudo, mas você tem que ter em mente que você vai precisar estar sempre conhecendo cada vez mais. E por isso também a remuneração chega a ser um pouco maior. E qual a solução para isso? É estudar. É, de fato, não ter medo de conhecer, de se abrir essas tecnologias de acordo com a sua área que você já atua. Então, dependendo da área que você já atua, nada impede de você começar a ter um conhecimento estatístico, né? Então, e também não estudar tudo de uma vez, é ir aos poucos, né? Então, estar sempre aberto ao novo, né? E alguns livros aqui que eu quis trazer, para quem se interessar a dar início e tal, tem alguns livros que vocês podem encontrar, inclusive, na internet. Alguns livros vocês podem estar fazendo download ou podem estar comprando também. São livros que falam sobre mineração de dados, mineração de texto, sobre programação, né? E a gente vai fazer uma pequena oficina aqui mais falando sobre a mineração de texto, né? Então, vocês podem analisar, de acordo com o texto, o algoritmo ele reconhece os sentimentos que mais predominam ali.
E aí tem alguns sites também, vocês podem estar pesquisando informações sobre estatística, né? Tem o Data Science Academy e o ECMA, que são sites em português, né, que vocês conseguem ter várias informações. O R-Bloggers é tipo uma comunidade em que alguém, às vezes, tem alguma dificuldade. Aí manda lá para tirar a dúvida e tem uma galera que responde. Então, às vezes, a dúvida que aparece para você, alguém já teve. E aí você chega lá e aí já está tudo respondido. E tem o DataCamp também, que é uma plataforma, além de conteúdo, também tem alguns cursos. Ô, Zeferino, Oi. só comentar uma coisa, você acabou de falar ali sobre fórum. Essa é uma prática muito particular da área de exatas, dos cursos de computação e da área de estatística também. Como a gente está falando de ambientes de programação que tem plugins ou adicionais, ou aditivos, ou pacotes desenvolvidos pela comunidade, é muito comum você ter dificuldade no uso de alguma coisa, e é muito comum ter fórum onde o próprio desenvolvedor vai lá, discute, se for o caso, e ele julgar que é interessante, ele adiciona a sua sugestão, o seu comentário, a sua dúvida no próprio pacote dele. Eu, por exemplo, uso algumas extensões para o navegador de internet, para o Google Chrome, que eu já reportei para os desenvolvedores e eles rapidamente alteraram, disponibilizaram e responderam. Então, assim, eventualmente você vai precisar saber inglês para poder mandar essa mensagem, para ter esse feedback, para ter acesso a uma comunidade maior em relação àquela área, mas eventualmente, no caso do R, a comunidade brasileira que utiliza é uma comunidade muito grande. E a comunidade que desenvolve pacotes para o R no Brasil é uma comunidade muito grande. Eu trabalhei num projeto voltado à Petrobras, onde os professores da Universidade Federal Fluminense de Niterói, onde a gente estava lá no laboratório, eles usavam muito R, desenvolviam muito aditivos e pacotes para o R. Claro que tem esse problema que você comentou, né? Que é o fato de ficar refém de alguém ter desenvolvido, então pode alterar alguma coisa, mas trata-se de uma iniciativa de recurso educacional aberto, de código aberto, né? Que vai tendo evolução e vai sendo interessante para caramba. Uhum. Às vezes você mesmo pode encontrar algum pacote, como o código é aberto, você pega aquele algoritmo e você pode modificar e fazer alguma coisa que você quer, entendeu? Então, mas se você às vezes fique refém, às vezes você consegue salvar aquele algoritmo do jeito que é, e aí você sempre está utilizando ele. E aí algumas bases de dados abertas também. Tem, por exemplo, dados na internet, tem sites que armazenam bancos de dados abertos que você pode utilizar. Tem o Kaggle, tem, por exemplo, informações sobre as Olimpíadas, sobre câncer, sobre tudo enquanto que você imaginar. Lá no Kaggle tem o banco de dados da Amazon, tem o Movilence, que é um site com um banco de dados de filmes, né, sobre filmes, e também tem o dados do governo do Brasil, né? Os dados, é o site oficial, dados.gov.br, são dados abertos brasileiros, que é lançado lá e qualquer pessoa pode ter acesso e é acesso livre para fazer qualquer análise. Se você quer ir para um congresso de computação, congresso de comunicação, você pode pegar um banco de dados desse, tá? Fazer alguma análise simples e tá enviando ou então para publicar algum artigo e tal. Então, o Kaggle, principalmente, ele tem qualquer tema que você imaginar, né? Eu fiz um trabalho com a turma que eu dou aula e eu pedi para eles procurarem dados lá, né? Tiveram um grupo que falaram sobre desemprego, teve até um grupo que falou sobre a comunidade LGBT. Então, tem dados para todos os tipos de temas, né? E é aberto. E tem alguns cursos também que vocês podem estar se especializando, estar fazendo. O Data Science Academy tem vários cursos gratuitos sobre Python, curso de R, né? Tem alguns cursos, o EDX e o DataCamp, que também é gratuito, mas para adquirir o certificado você precisa pagar, né? E além de pagar, também fazer uma pequena prova. Então é bem comum isso nos cursos que fazem essa preparação para algum software, alguma coisa, que você consegue ter o conhecimento do curso, mas ele lhe dá o certificado mediante o pagamento. E aí,
esses cursos, o Data Science Academy, acho que o DataCamp também tem cursos que são em português e que são gratuitos e alguns até, inclusive, têm um certificado também, que são reconhecidos por várias empresas. Ô Zeferino, só comentar uma coisa, estou até colocando aqui embaixo o nosso canal do YouTube, porque tem um vídeo onde eu explico exatamente como utilizar, passo a passo, mostrando tela, mostrando quais são os tipos de pagamento, porque você vai ter curso 100% gratuito, curso onde você vai pagar pelo certificado, curso pago durante o processo todo. Então, se vocês quiserem conhecer, eu até coloquei aí o link do canal do YouTube, tem um vídeo lá de 40, 50 minutos, detalhando, por exemplo, o Coursera, edX e algumas outras plataformas. Vocês podem conhecer lá. Beleza, então fica aí a dica, né? Muito interessante e é aberto para todos, né? Então qualquer pessoa pode ir lá e começar a iniciar já o seu conhecimento em curso desde o básico até o avançado. Então, vale a pena. E a aplicação, né, para a gente ter como na nossa oficina, né, além desse conhecimento que a gente já teve aqui, talvez algumas coisas novas, talvez algumas informações vocês já sabiam, mas uma grande área que está em grande expansão dentro da estatística, que é a mineração de textos. São algoritmos, inteligência artificial, que avalia textos, né? Avalia, às vezes, eles pegam vídeos também, e aí pegam as falas, né? Tudo que foi falado no vídeo, e avalia aquele vídeo por meio das frases, né? Então, ele utiliza recursos computacionais para extrair informações ou padrões em textos, né? Base de dados não ou semi-estruturados. Então, geralmente esses dados têm preposições, tem algumas vírgulas e tal, tem algumas sinalizações que acabam fazendo com que a gente precise primeiro fazer uma estruturação para depois fazer análise. E aí, tudo isso também a partir do chamado processamento de linguagem natural. Né? O que seria esse processamento de linguagem natural? É um conhecimento no algoritmo que ele tem esses 4 tópicos, o tópico morfológico, sintático, semântico e pragmático. Então, o algoritmo, ele tem esse conhecimento da construção das palavras, da relação formal entre as palavras, né, da relação também semântica, ou seja, qual o significado das palavras, né, o mapeamento daquelas, não só das palavras, mas da sentença, da frase, né, qual o significado daquilo, e também o sentido pragmático, que é a forma de comunicação. Então, tudo isso dentro de um algoritmo computacional, né, até às vezes muito mais sofisticado que a maioria das pessoas que não dominam a linguagem. Então, os algoritmos computacionais cada vez mais estão dominando as linguagens, né? Está cada vez mais avançando. Então, o processamento de linguagem natural, ele tem determinados passos que englobam, assim, um conteúdo como se fosse a estatística como um todo. Então, a estatística como um todo, ela sempre vai passar por determinadas fases, né? Então, tem desde lá o planejamento, até a coleta e tudo mais, a parte de mineração daqueles dados, a organização deles, elaboração de tabelas, de gráficos e, por fim, sempre a análise. Entrando um pouco mais em cada um desses pontos, né, em cada uma dessas fases, a gente pode elencar, né, esses aqui, que inicia com a coleta, né? Então, a coleta na mineração de texto vai da base de dados, que pode ser tanto no Excel, né, CSV, ou no TXT, ou também a coleta de informações em sites diretamente, ou em outros locais em que esses dados podem estar armazenados. E esses dados, muitas vezes, né, um texto ou comentários em alguma publicação, eles podem ter alguns problemas, né? Podem ter palavras que são, por exemplo, gírias que não estão tão relacionadas no contexto computacional, que o programa não reconhece aquelas palavras. Ou pode acontecer também palavras que estão escritas de maneira simplificada, né? Hoje em dia as pessoas às vezes simplificam muito e tiram até as vogais também. Então, computacionalmente ainda é difícil de verificar determinadas palavras, algumas preposições também. Então, depois que os dados eles são coletados, tem todo um tratamento e ocorre um pré-processamento, né, no caso, um pré-processamento
que vai essa questão de verificar esses dados que foram coletados, né? Então, também tem a divisão de sentenças. Então, em cada frase ali, em cada ponto, é dividido numa sentença para poder ser analisado os dados de texto. Outra fase é a indexação, ou seja, são criados índices dos termos em que as palavras que são mais similares, elas são unificadas em termos, né? É feita toda uma correlação entre as palavras para ver aquelas que sempre aparecem juntas, e aí ver essa similaridade também, palavras que são parecidas, palavras que são sinônimos, e aí é feita essa indexação, e posteriormente é feita a mineração, né, onde são aplicados algoritmos para poder extrair essas informações e padrões, ou seja, são investigados, no caso da mineração de texto, sentimentos que estão de acordo com aquele texto que está sendo falado, com aquelas palavras. Então, o algoritmo computacional, ele consegue reconhecer os sentimentos que tem naquele texto, né? E, por fim, é feita a análise, né? Depois que é feita a mineração por meio de algoritmos, os resultados são analisados e a gente verifica se aquelas informações realmente são válidas, se são úteis, se são novas, e tem toda uma tomada de decisão acerca daqueles resultados, beleza? Então, esse é todo o processo que vai desde a coleta até o tratamento desses dados, toda a organização desses dados, e depois aplicado um algoritmo, né, feito toda uma aplicação, a mineração chamada, aí posteriormente é feita a análise e, por fim, é feita a interpretação desses dados. Ô, Zeferino, é importante comentar, eu acho que 2 aspectos aí. O primeiro dos aspectos para você que está começando a fazer essas análises, repare que existe uma sequência de passos muito bem definida, e essa sequência de passos, ela só lá do meio para o final, ela tem obrigatoriedade de uma ferramenta computacional, de um algoritmo, de um desenvolvimento mesmo de programação. Mas a coleta, identificar o local de coleta, qual é a formatação desses dados, como esses dados estão dispostos, isso tudo é um cuidado necessário, fundamental, de todas as pessoas que estão lidando com análise de dados. Elas precisam ter desde o início, desde o primeiro passo. E outra coisa, para vocês que nunca desenvolveram nenhum algoritmo, nenhum programa, pensem num sistema de regras. Então, vocês vão olhar para o algoritmo como um sistema de regras. E aquela etapa de pré-processamento, ela fica muito clara. Porque se eu tenho 10 palavras que no final da análise vai representar um termo só ou um conceito só, o algoritmo não vai conseguir identificar de forma generalista essas palavras, porque o algoritmo vai identificar palavras como sequências de caracteres. E se nessa sequência tem um caractere diferente ou tem mais caracteres, o algoritmo pode não identificar corretamente. Então, pensem no algoritmo como aplicador de regras, e para isso você precisa ter os dados organizados para que você consiga fazer análises mais adequadas e análises mais importantes. Eu acho que na minha opinião, esse slide vocês precisam tirar print, esse slide vocês precisam fotografar, estudar um pouco esse processo e entender muito detalhadamente esse processo, porque toda a aplicação de estatística, ela vai fazer diferença e ela vai trazer resultados melhores ou piores, dependendo da qualidade dos dados e dependendo desse processo aqui que foi aplicado. Exatamente. Então, em algumas empresas que trabalham com um conjunto de dados tão grandes, que tem profissionais que são responsáveis somente pela coleta, profissionais que são responsáveis somente por esse processamento, por esse tratamento desses dados, e outros profissionais que vão verificar a parte algorítmica, que é a parte dos algoritmos que vão fazer essa mineração, que vão fazer as análises estatísticas, e também o profissional que vai estar extraindo essas informações e dando voz a elas, né? Vão estar dando assim
contando uma história com esses dados. Então, o profissional que tem tudo isso completo, né, desde da coleta, do pré-processamento até a mineração e análise, ele é um profissional assim que é mais que tem uma gama de conhecimento bem maior, né, mas que cada um vai fazendo aquilo que mais gosta, né? Então, aquele profissional que às vezes trabalha com comunicação, então ele pode ter mais facilidade na análise, né? Na análise já dos dados extraídos, dos dados já feita aquela análise, ele pode ter mais insights acerca daqueles resultados, né? E aí, todos os profissionais podem estar dentro dessa gama de processos, né? Dessa sequência lógica de processos, como o Daniel falou, e que vai estar dentro de qualquer âmbito profissional que a gente pense. Beleza? Ô Zé, comentar uma última coisa aqui que eu acho que é um exemplo legal. Para vocês terem uma ideia, eu trabalhei num projeto voltado à Petrobras em 2011, 2012, e um dos benefícios que a gente gerou é porque a gente estava fazendo prevenção de afundamento de plataforma. E aí, uma das questões que um operador da plataforma da Petrobras me fez, porque eu fui o responsável por implantar o sistema lá, foi: ok, vocês estão desenvolvendo inteligência artificial, daqui a pouco não precisa mais dos funcionários. E a resposta que eu dei a ele foi o seguinte: para que a gente automatize alguma coisa, vai demorar muito tempo. Agora, eu já posso te demonstrar benefícios na padronização das mensagens que você tem acesso. Porque, por exemplo, o nível de óleo de um depósito, o funcionamento de uma válvula de um tipo ou de outro tipo, que antes do nosso projeto tinha não padronização, né? A mensagem de erro era mensagem sem qualquer estrutura, para que a gente pudesse começar o processamento dos dados e sugerir alguns tipos de tomada de decisão, a gente precisou que a Petrobras incorporasse regras de padronização das mensagens de cada um dos sensores da plataforma. Então, a partir do momento que a gente começou a tratar esses dados, a gente precisou mexer em todos os dados aqui no pré-processamento. Então, não podia mais ser válvula 18 falhou. E na outra mensagem, válvula SD18. Todas elas tinham que ter um padrão para que o algoritmo pudesse trabalhar. E a gente está falando de um sistema hipercomplexo que tinha 7 níveis de algoritmo trabalhando de forma concomitante, mas também independente. Era um sistema multiagentes bem complexo. Tinha, inclusive, código dentro de banco de dados, para vocês terem uma ideia. Mas foi um sistema que, no final das contas, funcionava em tempo real e contribuiu para caramba. Para vocês entenderem a importância de você padronizar os dados e saber onde você quer chegar com os resultados. Exatamente. Então, é que nem a Alice no País das Maravilhas, né? Quando ela encontra lá o gato, ele pergunta para ela: onde é que você quer ir? E aí ela fala: não sei para onde é que eu quero ir. Ela estava perdida, né? E aí ele fala: ó, quem não sabe onde quer ir, qualquer caminho serve. Então, aí, se qualquer caminho serve, você pode ir ou pro abismo, ou pode ir pro escuro, assim, sem ver nada. O importante é que você saiba onde você quer chegar. Então, algumas aplicações, por exemplo, o reconhecimento de spam, né, em e-mails. Então, para reconhecer se é um spam ou não, dentro do e-mail, Gmail, seja qual for, ele já tem essa tecnologia de mineração de dados e ele reconhece se algum e-mail que chega para você, ele é um e-mail falso ou não. Então, ele automaticamente, e às vezes você pode mexer nas configurações de reconhecimento, em que ele vai identificar aquela mensagem sendo falsa ou não. Quando a gente tem um e-mail mais profissional, geralmente quando vem um e-mail de alguém que a gente nunca teve contato, ele dá uma mensagem, e ele não reconhece como sendo um spam, ele manda uma mensagem: você não conhece esse contato, tal, tem certeza que você não quer mover para o spam? Então, tudo isso também, às vezes, é que ele não consegue, de fato, estar extraindo tudo, e às vezes ele tem algumas informações que ele não pode colocar no spam.
Então, ele acaba, né, mandando para a gente. E aí também livros, músicas, né, é utilizado também mineração de textos, muito na questão, às vezes, de se criar novas músicas, né? Tem algoritmos que eles... tem um algoritmo que conseguiu agora, né, saiu bem recente, que ele conseguiu, inteligência artificial, fazer a nona sinfonia de Beethoven, né? Um algoritmo computacional conseguiu reproduzir a nona sinfonia de Beethoven, né, através dos algoritmos. E aí tem séries também, que foi o IBM, que ele usou a mineração de texto ele pegou um filme, né, Morgan, se não me engano, o nome do filme, e através desse filme, ele analisou todo o filme, o algoritmo, e ele fez o trailer do filme, sozinho. Então ele pegou todo o filme e ele fez o trailer. E o trailer, sozinho dele, ficou melhor do que o trailer que o rapaz lá que fazia a edição do texto tinha feito, né? Então, o algoritmo está daqui uns dias tirando o emprego de quem faz os trailers dos filmes, né? Porque ele sozinho já está fazendo, ele pega todo o filme e faz o trailer. Aí a série The Big Bang Theory, que ela também utilizou a IBM, né? Que é uma empresa de análise de dados, que ela analisou os roteiros e tudo, e aí ela fez um desfecho para um determinado capítulo lá da série. E nas redes sociais, principalmente, como a gente vem falando desde o início, essa aplicação de mineração de texto nas redes sociais que avaliam nossos sentimentos, os nossos gostos, aquilo que nos interessa mais, aquilo que a gente tem um pouco mais de repúdio. Então, nas redes sociais, principalmente, é utilizado a mineração de texto. Aí na aplicação vai ser um pacote que ele faz essa mineração de texto e aí ele analisa sentimentos de um texto. Então, por meio dessa oficina, você vai conseguir, né, absorver quais sentimentos contém qualquer texto, né, qualquer texto que você quiser analisar. Então, eu vou colocar aqui para... Então, um pacote no R, né, um pacote, o que ele é? É um conjunto de funções que alguém organiza e ele faz com que você simplesmente completando os argumentos lá, colocando o banco de dados, pedindo as informações que você quer, ele já calcule sozinho e retorne para você o resultado. Então, o algoritmo ele é implementado dentro dos pacotes, né, estatisticamente falando. Então, quando eu trabalhei, por exemplo, no meu TCC, na graduação, meu orientador ele fez um pacote para o R que avaliava a previsão de chuva nas cidades por exemplo, no Nordeste, né, que a chuva é um evento extremo, ou seja, chove muito pouco durante o ano e quando chove, as precipitações são muito grandes. Então, esse pacote dele era para conseguir avaliar esses eventos chamados eventos extremos. E aí eu auxiliei na construção desse pacote. E sempre que um pacote é construído, é feito, né, toda a parte de programação e tudo, ele tem que ter o R, né, ele só aceita para publicar se tiver um manual de instrução. O manual falando toda a introdução daquele pacote. Além disso, dentro do pacote, tem que ter também alguns exemplos de bancos de dados que podem ser aplicados naquele pacote. Tem que colocar um manual lá com os exemplos para cada uma das funções dentro do pacote e como que funciona, para que qualquer pessoa que vá querer utilizar aquele pacote, ela tenha condições de utilizá-lo. Então, uma grande vantagem do R é essa. Além de ser um software de código aberto, ou seja, todas as pessoas podem estar produzindo as funções, né, os pacotes que tem ali, e se você não acha nenhum pacote que tem aquilo que você quer, você tem a liberdade de criar e depois submeter para eles e colocar lá dentro do R. Então, você precisa fazer também o manual. E aí, se isso for atualizado, se acontecer alguma coisa, o manual também deve ser atualizado. Então, sempre vai ser, geralmente é em inglês, que já está traduzido, né? Mas as funções, né, tem o nome desse pacote, esse pacote trabalha com análise de sentimentos em textos, que é o pacote, ele é russo, né? Ele é Siuzet, o nome dele. E aí ele demonstra o uso de funções básicas e tem 4 dicionários de sentimentos dentro desse pacote.
né? Então, ele tem 4 dicionários de sentimentos e ele tem todo um método de ferramentas que extrai os sentimentos desse pacote, né? Então, sempre que você quiser utilizar um pacote, você pode ficar tranquilo que lá vai ter todas as informações necessárias de maneira bem didática, né? Então, vai ter lá as funções, ele ensina como que você deve utilizar o pacote, quais são as funções que tem dentro desse pacote. Então, por exemplo, aqui já é a linguagem de programação dentro do R. Esse texto aqui dentro seria um texto exemplificando para verificar, né, como exemplo aqui do pacote, como que ele analisaria esse texto, né, e veria os sentimentos que tem nesse texto. Então, tem um parágrafo aqui, e ele chama esse parágrafo de meu texto, meu exemplo, né, meu texto de exemplo. E aí, ele coloca esse texto... Oi, pode falar. Deixa eu só abrir um parênteses aqui para comentar, porque se você está no evento e chegou direto nesse vídeo aqui, às vezes você não entende algumas coisas de programação que podem ser importantes. Esse nome getSentences é um método que foi criado com um parâmetro interno aqui dentro dos parênteses, que é um texto. Então, esse texto é uma variável, tá? É um espaço de alocação de memória, tá? Com os dados. E esse getSentences é exatamente um método que vai ter uma sequência de regras, de passos, para capturar caracteres, palavras, letras ali dentro daquele texto. Então, na computação, a gente vai chamar de o método encapsula uma sequência de regras e de passos para ser aplicado. No final das contas, você, usuário desse pacote, vai fazer o quê? Vai colocar getSentences, passar o seu texto e ele vai retornar a resposta que você já está buscando. Mas é só importante você entender que por trás desse getSentences tem uma sequência de código de programação que pode ser interessante você manipular, mexer, atualizar em algum momento. Exatamente. Então, o que essa função está fazendo? Que nem o Daniel está falando. Por trás aqui, ele está quebrando as sentenças. Então, ele está pegando todo esse texto. Então, todo esse texto, na verdade, vai virar o que a gente chama de um objeto. Está armazenado aqui, esse myExempText. Que como eu coloquei aqui, né, na função, ele colocou. Então, todo esse texto aqui vai ser armazenado no myExempText. E agora, ele chamou a função, e dentro da função, ele colocou todo esse texto aqui, simplificou. E aí, o que essa função vai fazer? Ela vai quebrar todas as sentenças, para ele conseguir analisar sentença por sentença separadamente. E ele vai colocar todas as sentenças separadas de uma por uma dentro desse argumento que ele chamou de S underline V. Então, por exemplo, essa primeira sentença aqui, né? Até o ponto já é uma sentença. E aí depois ele divide na outra, na outra, na outra, e por aí vai. Entendeu? Então, a função, ela já foi feita, e aí no R a gente vai, utilizando um pacote, a gente vai simplesmente utilizar essas funções e colocar dentro das funções aquele banco de dados, aqueles objetos que a gente está criando, beleza? Então, é um pacote bem simples de ser utilizado, e aí ele pergunta qual é a classe desse argumento aqui, dessas sentenças. Então, ele está chamando que elas são caracteres, né? Ele perguntou aqui quais são as classes de caracteres, e aí ele pediu para caracterizar esse conjunto de dados. Então, ele é um conjunto que tem uma coluna e 12 linhas. Então, ele vai ter 12 sentenças. E aí ele vai colocar em cada linha uma sentença. Acho que dá dando para entender, né? E aí, depois, ele pede para ler cada sentença dessa, e aí o R, ele vai colocar a primeira sentença, a segunda sentença, a terceira sentença. E agora vai ser feita a parte que ele... Pode falar. José, deixa eu só voltar ali, então, para que o pessoal entenda de forma bem clara. Esses nomes em verde vão mudar de linguagem para linguagem, de programa para programa. Mas, basicamente, o que está sendo feito aqui? Ó? Está sendo estabelecido que no texto acima tem 12 linhas. Isso está sendo estabelecido na linha de código do R. Tá? Então, esse não é um código dinâmico, esse é um código estático. Que se você pegar um texto com 11 linhas, ele provavelmente vai dar erro. Com 13 linhas, ele vai dar erro também.
Então, você está estabelecendo que são 12 linhas, ele vai capturar cada uma dessas linhas e vai armazenar como string, como str, dentro dessa variável s_v. Ok? Então, é um loop, é um for. Ele está passando linha a linha, capturando do cursor até o ponto, ou exclamação, ou interrogação. Ele tem lá a classificação de o que é final de sentença, e ele está armazenando essas sentenças para você tratar elas depois. Exatamente. Aí tem outras funções que ele vai mostrando. No caso dessa função aqui, getTestString, é para quando você tem um texto bem maior, né? E aí ele consegue estar trabalhando tudo. E aí tem a função getSentiment, que é quando você vai colocar o seu banco de dados, ele vai utilizar o método que ele utilizou para verificar quais são os sentimentos mais presentes nesse texto, né? Se é um texto mais positivo, mais negativo, e também ele reconhece algumas emoções, beleza? E aí ele continua, o manual tem extenso Volta demais. só naquelas emoções ali, para a gente poder explicar para que as pessoas entendam facinho, mais para cima um pouquinho. Mais um pouco. Isso, aqui. Então, o que ele está fazendo? Ele está com essa função, com esse método pegar sentimento, ele está passando o texto, cada uma daquelas sentenças, e ele está procurando determinadas sequências de caracteres. Por exemplo, BING em sequência, em ordem. Por isso que está entre aspas duplas. Se ele identificar, ele vai armazenar isso e vai dizer, ok, identifiquei o que ele está chamando semanticamente, tá? A semântica é o programador que está dando de sentimento. O que o programa faz é buscar sequência de caracteres e armazenar aquilo para você. Então, se por acaso o Bing aqui não for um sentimento, mas for, por exemplo, o nome de um político, vai funcionar igual. Para uma outra análise, para uma outra interpretação. Mas o método de funcionamento é o mesmo. Conseguiram acompanhar? Porque aí depois, a hora que você aplica esse pacote numa sequência de textos, se você entende que ele está procurando sequências de caracteres e palavras, você vai conseguir entender a captura dos dados. Exatamente. Tem alguns jornais americanos que, no caso, eles avaliam algumas palavras-chave. No início do ano estava muito em voga, depois que teve as eleições americanas, que aconteceu a invasão ao Palácio americano lá, né? Então, se debateu muito o impeachment do Trump. E aí, alguns jornais americanos, eles fizeram essa mineração de dados e eles pesquisaram no Twitter a palavra impeachment. E aí eles verificavam os sentimentos acerca daquilo, né? Se a maioria dos americanos era a favor ou era contra. Então, ao invés de eles estarem pesquisando pessoa a pessoa, você é a favor ou contra o impeachment e tal, eles foram ver nas redes sociais. Então, eles foram lá e verificaram aquele termo em si, e aí eles fizeram essa mineração, e dentro daquele termo, juntamente com ele, vinha toda uma frase, né? Toda uma sentença. Então, baseado nessa mineração de texto, eles conseguiam ver se aquele texto, né, com aquela informação, ela era positiva ou negativa. Então, é algo assim que é muito novo ainda, mineração de texto, mas que cada dia mais cresce e que tem inúmeras aplicações, né? Então, tem esse aqui, o pacote que é utilizado, eu vou mostrar no R como que é feito, como que é um exemplo prático aqui na nossa oficina. E esse código também, depois vocês vão conseguir substituir, colocar qualquer texto que vocês quiserem e estar também analisando. Então, primeiro passo para usar um pacote, né? Primeiro falar aqui sobre a ambientação do R, né? Para quem nunca teve acesso, ninguém nunca viu. No RStudio, o que o R é? O R é uma linguagem de programação, né? Nesses dias vocês devem ter tido acesso com várias linguagens de programação, né, Daniel? E o R é uma delas, que lembra mais o C++, né? Lembra muito a linguagem de programação C++. E o R, ele tem alguns, né? Principalmente o RStudio, que é um programa de interface do R.
Então, essa linguagem de programação aqui, os códigos, ele é o R em si. Mas essa interface toda, assim, dividida esses quatro blocos, né, a gente pode ir aumentando ou diminuindo os 4 blocos, mas é o chamado RStudio, né, toda essa interface, essa área de trabalho. Então, nessa primeira interface aqui, que está esse texto aqui, é a parte onde a gente vai digitar os códigos. E quando se coloca um hashtag ou jogo da velha, assim, ele entende que aqui é um comentário. Né? Alguns softwares utilizam o cifrão, outros utilizam a porcentagem, mas aqui, no R, no caso, ele utiliza que o jogo da velha seria um comentário. Então, quando a gente for rodar esse código no algoritmo, ele vai reconhecer aquilo como comentário, e se não tiver, ele vai reconhecer como uma função. E aqui embaixo, nessa parte do console, quando eu rodar aqui em cima a função, ele vai sair o resultado aqui embaixo. Então, o resultado aqui embaixo, que de fato vai rodar o algoritmo e vai fazer os cálculos do algoritmo. Aí essa parte aqui em cima... Zé, só comentar uma coisa que eu acho que é legal, inclusive se o pessoal não viu o nosso vídeo sobre a base antes da prototipagem, é importante. O que o Zé está apresentando aqui como RStudio é um ambiente de programação que tem um monte de funcionalidades adicionais à linguagem. Então, nessa primeira seção, que está escrito em verde aqui, é a linguagem de programação propriamente dita, né, o código. E por que está verde? Porque tem uma definição no ambiente de não olhar para o texto que está verde, porque é comentário, por exemplo. Não usar azul para palavras reservadas. Então, quando tem esse jogo da velha, ou essa hashtag aqui no início, o que o ambiente de programação está interpretando, vou usar esse termo, tá? Tem outros termos para usar dependendo da linguagem, dependendo do paradigma, mas eu vou usar um interpretando, ignore a linha até o final a partir do jogo da velha, porque trata-se de um comentário. Até estou colocando aqui, aí ele nem... por exemplo, eu coloquei aqui na linha 1, e aí quando a gente, por exemplo, está aqui trabalhando com a programação, a gente aperta aqui, ele vai ler esse código e vai sair o resultado aqui embaixo. Ou então pode também apertar Ctrl Enter. E aí, apertando aqui ele nem está lendo essa primeira linha, porque é um comentário. Né? Um comentário que ajuda os programadores a entender o que está acontecendo ali, e também em forma de organização. E aí, essa segunda parte aqui da direita é mais quando, por exemplo, eu chamo algum objeto, um conjunto de dados, ele vai salvando tudo aqui, né? Fica tudo bem organizado, salvando aqui. E aqui embaixo, por exemplo, se eu fizer um gráfico, aqui ele vai aparecer, aqui, daqui a pouco a gente vai fazer um gráfico, ele vai aparecer aqui os pacotes que eu quero trabalhar, eles aparecem aqui também. Tem um help, que é onde eu posso pesquisar o nome do pacote, que eu estou em dúvida, e aí ele vai me dar aquele tutorial lá. Então, por exemplo, você quer trabalhar com... Você quer, inclusive, pesquisar linguagem, alguma análise que você necessita, ou seja, mineração de dados. Aí você digita aqui, mineração de texto, e ele vai mostrar alguns pacotes que trabalham com mineração de texto. Então, essa parte do help também é uma parte mais de auxílio, e por aí vai. Então, essa é a interface toda, né? E aí, quando a gente vai fazer análise, primeiramente, a gente vai precisar dos pacotes. Então, se você for trabalhar com um pacote, primeiramente, você tem que instalá-lo, porque como é infinidade de pacotes, seu computador nem aguenta ter todos os pacotes instalados. Tem alguns pacotes padrões, que já vêm algumas funções básicas, que vêm instalado, mas qualquer pacote a mais que você quiser, alguma análise mais específica, você precisa fazer um download. Então, por acaso, se você não tiver esse pacote já instalado, e outra coisa, né? Como ele salva na memória, sempre que você instala um pacote, fica salvo no seu computador, e aí você só baixa de novo se ele atualizar. E aí sempre aparece também a mensagem, se ele tiver atualizado, por aí vai. Então, esse pacote aqui, a gente pode, né, se você for instalar, você vem aqui em Packages, instala. E aí você digita o nome do pacote. Digitar o nome do pacote, ele, né, você coloca aqui um S, por exemplo, ele já aparece todos os pacotes
que começa com S, aí SY, U. Então, é bem, bem simples. E aí, se você não tiver instalado, você clica aqui em Install e ele vai instalar rapidamente, beleza? Eu não vou fazer porque já está instalado, mas se vocês, quando vocês forem fazer, qualquer pacote que vocês quiserem instalar, vocês pesquisam aqui e ele instala facilmente. Só que, além dele estar instalado, ele também tem que, por exemplo, você tem que dizer para o R que você quer utilizar ele. Então, você vai utilizar esse comando chamado library, né, que você quer utilizar essa biblioteca de funções, ou seja, esse pacote. Então, você está aqui na linha, você clica em Run, e aí ele já vai sair aqui embaixo. Então, depois que isso acontece, você pode até pesquisar aqui, né? Aí aqui está marcado. Ou então você poderia vir aqui direto e marcar. Então, esse pacote aqui está sendo utilizado. Ainda está na versão 1.0.6, então é um pacote muito, muito atual. E aí, eu coloquei aqui no código também, né? Segundo passo. É o texto que a gente vai utilizar para fazer essa análise de sentimento, que é um texto do editorial do Globo, que fala da reforma, o nome da matéria, né? Reforma coerente enfrenta desafio da política. Então, é um texto sobre a reforma da Previdência, que é um texto que eu resolvi utilizar. E esse pacote, ele ainda tem uma biblioteca que somente identifica as palavras em inglês. Então, é interessante que a gente utilize um texto em inglês ainda, né? Então, uma dica aí para quem quiser, né, se algum programador de plantão, se quiser utilizar, fazer um código e uma função, um pacote que utilize textos em português. Ainda não tem um pacote, né, até hoje. Eu pesquisei, pelo menos pela pesquisa que eu fiz, eu não encontrei um pacote que examinasse, fizesse a mineração de textos em português, né? Então, esse pacote vocês têm que traduzir ele para o inglês, o texto para o inglês foi traduzido, e retirar, né, quarto passo, as aspas e os apóstrofos e separá-los em sentenças, finalizando cada ponto final. Então, vai fazer o que a gente viu lá no tutorial. Então, primeiramente... pode falar. Comentar uma coisa importante. Por que tem essa regra de retirar aspas e apóstrofos? Porque aspa e apóstrofos são palavras reservadas do pacote. Uhum. Então, se você utilizar aspas separando o texto, ele vai achar que o texto terminou. E aí, se o texto terminou, ele fica procurando uma palavra reservada que seja ou uma função ou uma variável, e isso atrapalha a análise. Então, existem determinadas restrições de caracteres que você tem que aplicar, porque senão, a hora que o código chegar ali, por exemplo, aqui, ó, a cor diferente, meu, underline, texto, recebe, essa setinha ao contrário aqui é recebe, C, abre parênteses. Isso tudo está em preto. A partir da aspas dupla, é conhecido como parâmetro do método. Por isso está em verde. Se você fecha essa aspas dupla em algum lugar aí, ele vai transformar em preto depois. Ó. Por quê? Porque aspas dupla é abertura de sentença, de parâmetro e fechamento, encerramento de parâmetro. Exatamente. Obrigado, Daniel. Então, se por acaso fechar aqui, então tudo isso aqui ele já não reconhece mais, ele vai reconhecer só mais lá na frente. Então, é interessante que a gente faça essa retirada, tanto das aspas quanto dos apóstrofos. E aí, a gente vai fazer o que foi feito lá no tutorial. Tem todo o texto que você quer analisar, aí você vai chamar, por exemplo, de meu texto. Então, o meu texto agora vai ser isso aqui tudo. E a gente já chamou e aparece aqui em cima, meu texto. Então, tá aqui. Vou chamar de novo. Clica aqui. Então, tá aqui embaixo, foi chamado. E aí, esse comando, ele vai retirar, vai separar todas as sentenças e já vai fazer análise de sentimento direto. Então, esse comando aqui, get nrc sentimento, ele vai utilizar, né, o método PLN, que a gente falou lá nos slides, e vai verificar quais são os sentimentos obtidos nesse texto.
Então, a gente chamou a função, e aqui está nesse stopzinho, não sei se dá para ver. Então, se a gente quiser parar antes do comando acabar, mas esse tempo todinho ele estava analisando esse texto. Então, vocês viram que demorou assim uns 10 segundos, 5 a 10 segundos. Então, quando é um texto bem maior, ele leva mais tempo ainda para poder estar fazendo essa análise. E aí a gente pode, então, pedir um gráfico, criar um gráfico com esses resultados. E aí o gráfico vai vir aqui, ó, sentimento. Então, isso aqui, vamos ampliar. Isso aqui já são os resultados do comando, do pacote, sobre os sentimentos no texto. Então, os sentimentos sobre a reforma da Previdência nesse texto são bem mais positivos do que negativos, né? Então, além desse sentimento positivo e negativo, ele vai ter também algumas outras emoções que ele conseguiu identificar como mais predominantes, né? Então, no exemplo, a gente tem aqui, aqui no caso é ruim porque ele não ordena, né? Ele não ordena do maior para o menor. Mas aqui, por exemplo, o trust, que é confiança. Então, é uma das emoções que mais aparece também antecipação, é uma emoção que aparece. Então, essa é a análise de sentimento de um texto, em que ela pode ser analisada de acordo com negativo ou positivo, ou seja, a rejeição ou a aceitação de alguma coisa e tudo. E esse texto ele pode ser analisado de acordo com essas emoções, né? Então, aqui. E a programação no R é basicamente simples assim, né? Para quem está vendo pela primeira vez, tendo esse primeiro contato, às vezes bate um receio e tal, às vezes até um medo, mas acontece que é uma linguagem que é muito didática, né? É uma linguagem que, aos poucos, está ficando mais familiarizado, né? Antigamente, quando não tinha um RStudio, era somente a gente só tinha essa parte aqui de escrever os códigos e nem mudava a cor, ficava tudo preto ao mesmo tempo, Daniel. Era chamado RBase. Então, não tinha diferença de você colocar uma função, colocar outra coisa, tudo ficava da mesma cor, e aí você tinha que usar mesmo assim uma maneira bem raiz para programar, e os resultados eles não ficavam tão salvos assim como agora e tudo, os resultados eram bem mais difíceis, né? Hoje em dia é mais tranquilo, e a grande vantagem também que é um software gratuito e a resposta dele também é bem rápida. É um software que consegue trabalhar de maneira rápida. Então, esse argumento aqui, sentimento, que recebeu essa função, ele está armazenando todas essas informações aqui do algoritmo do pacote. Então, se eu quiser selecionar somente a palavra sentimento, né, ele vai retornar aqui embaixo, né? Além de tem até a medida gráfica e tem a medida numérica de quantas vezes ele identificou cada emoção, quantas vezes ele identificou, no caso, sendo positivo ou sendo negativo, né? Então, tem esse outro comando aqui, esse outro pacote, Pander, que ele é um pacote de fazer tabelas, né? Então, se quiser fazer uma tabela mais bonitinha, então ele divide e faz dessa forma, beleza? Então, a oficina era essa, né? Eu quis fazer de uma forma mais simples, assim, para só ter uma ideia, desde a coleta e tudo, essa análise que é feita. O algoritmo, ele está sempre por trás das funções, mas ele é um código que pode ser acessado também pelos pesquisadores e que também tem esse manual que vai auxiliar você, pesquisador, ou você, estudante, ou até mesmo jornalista, a querer, por exemplo, você quer criar uma matéria e verificar quais são os sentimentos que estão em voga acerca de algum tema. Então, você pode estar pesquisando isso e estar utilizando esse tipo de análise. Beleza? Importante então, o pessoal perceber que, claro, a geração do gráfico é algo bem dinâmico, bem rápido, bem simples, só vai demorar para aplicar de fato o pacote em cima dos dados. A geração da tabela também tem um outro pacote que vai aplicar e vai resolver. Agora, o que é fundamental é entender como
interpretar esse gráfico de modo a não apenas ler a tabela. Você não precisa olhar para esse gráfico e escrever no texto 6 pessoas acham isso, aparecem 6 vezes a palavra tal. E aí, Zé, eu queria que você falasse um pouco sobre alguns cálculos mais simples, mais básicos, tipo média, mediana, moda, aplicá-lo nesse gráfico aqui. Então, por exemplo, dá para ver claramente que se eu aplico a média aqui, eu tenho uma certa distorção de dados. Porque como eu tenho dados positivos muito mais altos do que o dado negativo, o desvio padrão acaba sendo bem diferente. A média parece que não é um dado que vai ser relevante para essa análise. Qual que é a sua opinião? Então, essas medidas descritivas, elas variam muito de acordo com as variáveis, né? Então, quando a gente trabalha com variáveis, no caso numéricas, a gente tem as quantidades e tudo, é interessante, sim, saber, em média e tal, em média acontece tal sentimento, né? A mais do que os outros ou a menos. Mas nesse caso, como a gente está trabalhando com dados mais qualitativos, é interessante, por exemplo, verificar uma moda. Ou seja, qual é aquele que mais sobressai em relação aos outros. O que seria a medida da moda? É aquela medida que mais se repete, é mais frequente. Então, seria interessante a gente verificar, por exemplo, qual é o sentimento que mais é verificado. No caso, a gente tem tanto a confiança, né? Talvez as pessoas estavam confiando de fato que a reforma da Previdência seria algo positivo, né? E aí as pessoas também poderiam estar com uma certa antecipação, não sei. Então, de acordo com o texto, a gente verifica também que tem uma pequena parte o menor aqui que aparece, que é o nojo, né? Traduzindo, seria as pessoas estão, o sentimento de, às vezes, de repulsa é menor, né, nessa matéria. E aí, outra medida, como você falou, a mediana, seria avaliar uma medida separatriz, né? Que é intermediária, ou seja, 50% abaixo dela, 50% acima dela. Então, essa medida, no caso da mediana, a gente poderia verificar, ordenando, claro, colocando do menor para o maior, verificando quais são aqueles sentimentos que estão abaixo de 50%, ou seja, que são os menores ali, que estão acontecendo com menos frequência. E aqueles que estão acima de 50%, né, dos outros 50% mais frequentes. Então, quais são os sentimentos mais predominantes e os sentimentos que estão menos predominantes. Então, seria interessante também a gente conseguir verificar isso, né, e tomar uma posição e verificar, de fato, o que isso quer dizer para nós na prática. Beleza? Mas então, o ideal então, é escolher o método de acordo com a análise que se quer fazer. Uhum. Uma dica que eu acho que a gente pode deixar aqui no final dessa oficina é: se os seus dados são muito discrepantes, se tem algum dado muito distante da média, sem dúvida, não é um parâmetro bom. Então, a média, ela é uma medida que ela é influenciada, assim como o Daniel falou, né, por esses valores extremos, por esses valores mais altos, mais baixos, se distanciam mais do centro da distribuição. Então, por exemplo, se a gente, né, como o Daniel exemplificou, se a gente quisesse calcular uma média, a gente verificaria aqueles sentimentos que são ditos como sentimentos ruins, né, às vezes o nojo ou raiva, surpresa também, antecipação, e tem os sentimentos bons, né, de alegria, de confiança. Então, tem esses sentimentos bons e ruins. Então, calculando em média, a média o que é? Ela é a somatório de todos os eventos, não? Então, somatório de tudo aquilo que está acontecendo, dividido pela quantidade de sentimentos. Então, pegaria a quantidade, né, de ocorrência, como apareceu lá no código. Apareceu a quantidade aqui que acontece em cada sentimento, dividido pela quantidade de sentimentos. E a gente teria mais ou menos uma média de como que isso está acontecendo. E aí, por exemplo, como o Daniel sugeriu, né, se retirasse, por exemplo, esse valor aqui, o disgust, que é somente 3, foram identificadas somente 3 sentenças com esse sentimento. Então, talvez se a gente retirasse ele já afetaria um pouco a média, ao passo que se eu tirasse também
antecipação, ela poderia estar, ou então também a confiança, né? Ela poderia também estar influenciando essa média, ou seja, se eu tiro um valor muito alto, então aquela média ela vai diminuir. Se eu tiro um valor muito baixo, aquela média ela tende a subir mais do que o normal, né? Então é interessante a gente saber como que a gente está utilizando cada dado para saber qual medida a gente pode estar utilizando também para exemplificar aqueles dados. Ô Zé Ferreira, só comentar uma... Pode deixar naquela outra tela mesmo. Tá. Acho que é mais fácil. Só acrescentar um ponto que eu acho relevante, que é o seguinte. Se a gente pega só os dados negativos aqui, a gente vai perceber que esses dados negativos eles têm uma faixa padrão. Raiva, 6, disgust, 3, fear, que é medo, 12, sadness, 14. Ou seja, você tem 2 valores acima de 10, 2 valores abaixo de 10. A média disso vai dar alguma coisa próximo de 8, alguma coisa por ali, 7, 8. Tá? A gente não vai fazer o cálculo aqui agora. Mas, se a gente pega os dados positivos, você tem lá Surprise com 5, Trust com 19, Anticipation com 14 e Joy com 7. Existem alguns dados que são os extremos do intervalo. E esses dados, o pesquisador precisa estar muito atento a eles. Por quê? Se o índice de confiança aqui, se o trust é 19, algum posicionamento muito claro de quem escreveu esse texto ficou fácil de identificar. Então, tomem cuidado com os extremos, não no sentido de importância apenas dele, importância estatística que eu quero dizer, mas principalmente no sentido de importância de uma análise criteriosa, cuidadosa com esse dado. O que a gente vê muito na academia, em diversas áreas do conhecimento, que é uma prática completamente inadequada, é você identificar um parâmetro, um valor que interfere sensivelmente no resultado e você omitir aquele valor porque não chegou onde você gostaria. E a boa prática de análise leva exatamente para o contrário. Você precisa se debruçar muito nos valores 3 e 19, porque eles são extremos. Então, se você tem sentimentos negativos 3, 4, 5, 7, 8, beleza. Eles estão numa faixa. É meio contínuo. Agora, se a faixa é 3, 4, 5, 7, 8 e 40, tem alguma coisa muito errada. E você precisa buscar na estatística e na análise textual e no seu conhecimento de mundo e no seu conhecimento técnico e no seu referencial teórico como discutir profundamente esse dado que está tão acima ou tão abaixo do seu intervalo. Então, eu pedi o referendo para falar sobre 4 medidas. Vocês viram que são medidas que vão tentar restringir ou facilitar o entendimento dos dados. No entanto, é fundamental que você se debruce sobre os dados para você conseguir interpretar melhor, tirar proveito deles melhor. E, repito, não se coloca em qualquer tipo de apresentação um gráfico como esse da direita e uma tabela como essa da esquerda. Nem os dois como imagem, nem um texto lendo a tabela. Não faz sentido. Você precisa interpretar o que quer dizer que, num mesmo texto, 19 aparições de um termo e 3 do outro, 7 do outro. Interpreta. A sua interpretação pode estar certa ou errada, mas você tem obrigação, como pesquisador, de interpretar esse dado e tentar identificar o que esses dados estão te mostrando. Era esperado esse resultado? Não era esperado esse resultado? O posicionamento do veículo
ou do autor do texto é um posicionamento de sentimento bom ou de sentimento ruim? Essa resposta você consegue me dar? Então, Zeferino, fica esse desafio para quem está acompanhando essa oficina. Eu gostaria que colocasse aí agora, na fase de debate, se você acredita que o posicionamento é positivo ou negativo e por quê. Justifica. Não é só se posiciona, justifica. Seus dados estão te mostrando várias questões. Justifica em cima dos dados. E não precisa ter grande aprofundamento estatístico para você ter uma ferramenta adequada, uma análise adequada e resultados que vão te embasar a se posicionar de forma muito clara. Exatamente. E aí, algo que o Antônio falava, a questão aqui da tristeza e alegria, né? Então, a tristeza aqui, ela parece basicamente o dobro da alegria, né? E talvez a tristeza, por mais que seja um sentimento negativo, mas ela está ali, está sendo algo bem relevante em relação às demais. E aí também tem o caso da confiança, né? Que é mais um sentimento aqui que é o maior de todos e que ele deve ter esse cuidado de ser interpretado também e ter algo assim mais de não ser levado em consideração de uma maneira tão superficial, né? Que a gente procura também, claro, ler o texto, verificar, perceber também esses sentimentos, assim como o algoritmo também percebeu. Perfeito, perfeito. Eu vou compartilhar uma tela aqui, Zeferino, porque eu acho que é legal o pessoal conhecer como é que era feita a programação há um tempo atrás. Então vamos lá. Ó. Esse aqui é um texto de uma página de internet. Esse aqui é o mesmo texto da página de internet, só que agora em preto e branco. Eu poderia ainda reduzir o espaçamento aqui, ó. Simplesmente tirei os espaçamentos. Mas então, quando vocês olham esse texto aqui, ó, como é que a gente faz para identificar o que é variável, o que é palavra reservada, o que é parâmetro? Tá tudo meio embolado, né? Tem aqui as aspas duplas, o que é parâmetro, tem aqui o endereço da imagem. Não é difícil de identificar. Só que isso facilita muito quando a gente joga para cá, ó, e a gente vê tudo coloridinho. E aí você tem termos reservados coloridos, outro tipo de termo reservado colorido, parâmetro colorido, comentário com uma outra cor. E isso aqui eu estou falando do Notepad++, que é uma interface, é um programa, simplesmente editor de texto, que colore quando você configura que esse texto aqui é um HTML, ou linguagem C, ou determinadas outras linguagens. Então, a gente tem desde a programação raiz assim, num texto qualquer, até a programação sendo evoluída para códigos mais coloridos, mais bonitos, até ambientes de programação muito sofisticados que fazem processamentos para a gente, igual o Zeferino mostrou, que são processamentos onde você coloca lá 3 linhas de código, que é o library, e o define variável e importa e processa o dado que eu estou colocando, e depois gera gráfico, e pronto. O programa está fazendo para você até o gráfico. Agora, a interpretação, o posicionamento, o rigor científico é você que tem que fazer. E precisa fazer com muita qualidade, e precisa fazer com muito critério, porque o avanço da ciência passa por cada um de nós olhar com cuidado para as ferramentas que a gente está lidando, mas olhar também para a importância do nosso TCC, do nosso artigo, do nosso resumo em congresso, do nosso resumo expandido, na nossa palestra, em todos os eventos. Zeferino,
Feliz pra caramba. Obrigado, cara. Obrigado por ter aceito o desafio. Eu e a Amanda, a gente conversou bastante sobre alguns desafios do CCE e eu acho que a gente caminhou alguns passos bastante importantes aqui. Eu que agradeço pela oportunidade, né? Poder estar junto com vocês também nesse evento, nesse projeto de vocês. E dizer que eu estou sempre aqui também, se precisar. E mandar um abraço aí para todo mundo que acompanhou, todo mundo que esteve junto, né? E agradecer, especialmente o Daniel também, pelo convite. Obrigado. Perfeito, perfeito. Obrigado demais. E se quiserem conversar direto com o Zeferino, podem mandar mensagem para a organização do evento ou entrarem lá na Precisão Estatística. Ele está sempre online nas redes sociais e pode ajudar, inclusive, nas análises mais profundas, mais difíceis que vocês precisarem fazer, porque a empresa deles tem trabalhado bastante com isso aí, tem ajudado muita gente. Muito obrigado. Um agradecimento especial, mais uma vez, a toda a organização do evento. Muito obrigado a vocês que estão acompanhando aí esse material e, de minha parte, ficamos por aqui, mas daqui a pouco a gente vai para o encerramento do evento. Então, acompanhem que a gente vai ter uma mesa de discussão e para poder encerrar essa semana tão produtiva e tão importante. Além disso, convidá-los a se inscrever no canal Daniel Costa de Paiva do YouTube. Esse vídeo vai ficar disponível e vocês vão conseguir acessar e assistir quantas vezes vocês quiserem, mudando velocidade, ajustando, que isso é bastante importante. E fiquem à vontade para indicar para os alunos, para os colegas e contribuírem nos comentários. Vão ajudar sempre a gente para cá. Muito obrigado, Zé. Um abraço na família. Um grande abraço a todos. Um abraço.